Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é o Bebscast e o tema do episódio de hoje é Magic the Gathering. Comigo tem meu amigo Lucas. Fala. E infelizmente nosso terceiro co-host, Pedro, não vai poder comparecer hoje, mas nos próximos episódios ele com certeza vai aparecer. Então, Lucas, hoje eu quero falar com você sobre Magic, esse tema que é bem próximo da gente, né? Uma coisa que já foi muito importante pra mim, pelo menos, e pra você também, né? Imagino. Claro. Durante um bom período da nossa vida, né? Hoje em dia é menos, né? A gente vai até falar sobre isso. Mas eu queria saber, Lucas, primeiro, antes de tudo, né? Como que foi a sua entrada nesse hobby? É que Magic é um hobby, na minha opinião. Com certeza, com certeza. Pô, cada um tem a sua, né? Tem a sua maneira de olhar. Mas, no final das contas, acaba sendo, assim. Não tem muito. Eu acho que é uma coisa tão grande que nem tem muito como fugir. E a minha primeira impressão foi até essa. Foi meio overwhelming, né, cara? É uma coisa bem grande. Eu lembro de olhar e ficar, cara, tem tanta coisa pra absorver, assim. E eu nem digo só na questão de regra, assim, do jogo. Porque, pra começar a jogar é muito rápido, né? Isso é uma das vantagens. Isso também entra na parte de primeira impressão, inclusive. Eu fui apresentado por você e a gente começou com um jogo, sim, que era, assim, né? Tipo, foi lá só jogando, só improvisando, e aí dá pra pegar muito rápido a ideia, sabe? Como o formato da carta representa muito o que tá acontecendo, né? Tipo, não tem muita confusão. É, pô, cara, você tá com a carta de lado, ela está desativada, digamos assim. Botando de uma maneira genérica. Ela tá com a carta vertical, ela tá ativada, sacou? É uma coisa, assim, bem intuitiva, eu acho que dá pra pegar muito rápido. Eu lembro que, o fio, assim, é muito grande, né? Tipo, você realmente sente muito o jogo, a imersão, assim, é bem legal. Com certeza, cara, com certeza. Eu acho que Magic tem duas coisas que são muito atraentes, né? Eu acho que você principalmente falou, né? A primeira que é a simplicidade do jogo. O jogo, ele pra muitos, né? Nossa, eu já vi tantas vezes comentários assim. Ah, pô, eu vou lá e tento apresentar Magic pra alguém, aí a pessoa fica, ah, mas é muito complicado, eu não vou saber jogar. Cara, se você lê a carta, você entende. Magic não é complexo. Assim, tipo, as únicas coisas que você tem que saber são, tipo, as regras gerais do jogo, né? Tipo, que você tem mana e como que você invoca criaturas, essa coisa de criatura tá tapped ou não, que é esse negócio da vertical. E alguns termos: ímpeto, atropelar, vigilância. Se você souber essas coisas, que você aprende num vídeo de 5 minutos no YouTube, cara, você consegue jogar o jogo tranquilamente, porque todos os efeitos são super intuitivos nas cartas. É claro, existe algumas cartas que não são, né? Sempre tem aquela carta que é bizarra, que, pô, todo mundo fica discutindo no Reddit qual é o efeito dela de verdade. Mas assim, pô, 99% das outras cartas, em geral, são muito fáceis de você aprender, né? Uma pessoa que nunca jogou o jogo vai pegar, ler o negócio lá, revelar as 3 cartas do topo do seu deck. Aí você pega e vê as 3 cartas do topo do seu deck. Ou sei lá, compra as 3 cartas. É muito intuitivo. E a outra coisa que eu acho também super importante de Magic, na verdade, eu acho que é a coisa mais importante de qualquer TCG, né? Pra quem não sabe, Trading Card Game, é a arte. Quando você tem um Trading Card Game que a arte é bonita, você tem ali o seu ticket, porque você vai atrair colecionadores, né? As pessoas que colecionam só pela arte. E, cara, é tão bom você jogar uma carta assim, você se sente tão bem jogando aquela carta que é mais irada, tá ligado? Sempre tem a carta mais irada do seu deck, a carta que, tipo, a arte que mais te chama, assim. Eu até vou querer saber a sua carta favorita, né, de arte, mas é muito gostoso, é muito gostoso. Cara, tem muito esse aspecto da arte entra na questão da imersão, né, que eu falei mais cedo. Porque, cara, você consegue sentir muito tudo, assim, o ambiente. Tipo, cara, as cartas de land, pô, parece muito um lugar real, cara. Pra mim, eu sinto muito isso. Se você realmente acreditar, você tá lá, tá ligado? E cada uma transpira muito a cor dela, essa identidade com a cor. E isso tudo cria, assim, um cenário. Favorece muito qualquer pessoa se encantar, assim, com o universo. Eu acho isso muito, muito irado. Inclusive, a parte da simplicidade do jogo é um aspecto muito interessante, porque ele consegue ser muito complexo, né? Você consegue olhar ele com os olhos, assim, bem detalhistas e falar e dividir cada etapa do jogo em subetapas e poder falar exatamente como certas coisas se interagem. Mas para entrar no jogo não precisa disso, sabe? É como você falou, é só ler o texto, assim, e só realmente interpretar
e tentar pegar alguns efeitos que algumas vezes são mais decorebas mesmo, mas são poucos e na verdade são até raros de se encontrar num jogo mais inicial. E que é muito do que você falou, de vigilância, atropelar, tem até Scry, né? Eu nem lembro como é que é em português, pra falar a verdade. Cara, eu acho que Scry é vigência, não é um bagulho Eu assim. não lembro. Eu acho que vigência talvez seja aquela mecânica do War Sparks, né? Mas isso não vem muito ao caso. A ideia é justamente que tem esses efeitos, né? Tem esses efeitos que eles não falam o que sabe, não descreve o que ele faz pra poder salvar texto, né? Salvar ali, tipo, um espaço pra poder mostrar. E esses exige decorar, mas eles são Ah, é evidência. é isso, eu acho que é. É muito bom, assim, são coisas que eles conseguem balancear muito bem. O texto de Magic é uma coisa que eu nunca tive muito problema. Consegue ser meio complexo às vezes, ter umas interações estranhas, mas você consegue ter uma noção muito boa do geral do que a carta faz. Isso pra mim é importantíssimo pra não ficar parando muito o fluxo, né, da batalha, né, do duelo, digamos assim. Isso é muito legal, sabe? Isso é muito, muito maneiro. Isso, na verdade eu queria até comentar um negócio que você falou que tipo o Magic ele consegue ser muito casual e muito complexo, né? Você falou que você consegue ver o jogo dos dois olhares. E é tão interessante como as cores, né, do Magic, porque o Magic, pra quem não sabe, tem 5 cores e cada cor tem é um tipo específico, né? Você tem o azul ele geralmente foca em comprar cartas, em você anular a magia dos seus oponentes. É mais uma pessoa que tenta fazer mind games. O preto foca em você se sacrificar para ganhar poder. Então você perde vida e compra carta. Criaturas que você precisa sacrificar coisas suas para invocar uns demônios super fortes, né? O vermelho que é agressão e dano. Então são várias cartas de machucar teu oponente e criaturas que são rápidas, que entram no campo de batalha já atacando. O verde, que é crescimento e força, geralmente foca em você procurar muitos terrenos para você ter bastante mana no campo de batalha e criaturas bem parrudas, só que bem caras também. E o branco que foca É pra quem é sem graça. Branco é pra quem não tem bom gosto no jogo. realmente é o pior tipo Quem de gosta de fazer as coisas mais sem graça, que é ganhar vida. Basicamente só isso. Não tem mais nenhum valor. é ganhar vida e ficar dando indestrutível e vigilância para todas as suas criaturas, que são efeitos muito chatos de lidar contra. É uma cor meio defensiva, né, cara? E eu acho isso, Não, é super. Eu acho que é a mais defensiva de Magic, com né? certeza, Eu também, eu divido essa visão sua. Eu acho que a cor mais chata de Magic é branca, né? Mas. assim. Até tipo, quando você vai falar do design das cartas, eu acho que branco é o que tem os designs mais feios em geral. Não, eu não, nem diria feios, né? Eu diria menos bonitos, assim. Porque, pô, eu ainda acho que tem umas cartas que são, assim, magésticas, né, cara? Aquelas cartas de anjo. Não, com É muito, certeza. muito foda. Ah, tipo, pô, uma das minhas cartas favoritas de Magic, na verdade, é o Sun Titan. Ah, com certeza, nossa. É, e é um gigante de branco que pô, nossa, eu acho ele muito irado. As duas artes dele, né? Mas eu não gosto da arte oficial dele. Eu gosto das artes. Sério, eu gosto das Ele tem duas. 2 artes que são extras, assim. E eu, na verdade, adoro as 2 artes extras. Eu acho a oficial meio sem graça. Eu não acho que eu conheço uma outra extra. Eu tava pensando só em uma extra e a oficial, né? A original, assim. Então, tem aquela extra que eu tenho. Na verdade, eu tenho as 2 extras. Eu tenho aquela. Sabe aquela que, tipo, eu acho que você achou muito irada, que ele parece tipo um cavaleiro gigante andando assim. Acho que eu sei, aham. E tem aquela outra que ele parece um espartano. Aquela é extra também? É extra. Sei que essa era a original. A original dele é tipo um cavaleiro sem capacete, com uma arma de 2 mãos. Não sei se eu vi, então. Pô, mas ainda assim eu acho tão difícil errar. Eu acho que as únicas artes que eu lembro de não gostar de Magic são aquelas que são baseadas em ganhadores de torneio. Tipo o Solo Simulacrum, cara. Mas quem mandou os caras serem feios pra cacete também, né? Assim, mas. é triste, né, cara? Mas é isso. Tipo, eles tentaram fazer o melhor que deu, né? Com o material ali que dava pra trabalhar. Mas é complicado você transformar, tipo, cartas com feições tão realistas, né? Tipo, literalmente mundo real, em arte, assim, de um jogo místico. E eu acho que acaba que muitas vezes não traduz muito bem. Acho que quando você pega um tom mais fantasioso, fica muito mais interessante. E fica muito mais memorável também. Dá muito mais aquela magia, né? Acho muito, muito maneiro. Não, com certeza. E, tipo, sobre isso que você falou, né? É muito difícil também se você pensar, porque, cara, que eu me lembre, tinham 2 caras que ganharam. Um era um asiático, que eu não me lembro muito, mas a carta dele até que não ficou tão ruim, não. Eu me lembro que era uma carta azul. Era de um Snapcaster Mage, se eu não me engano. Ah, sim. Mas desse Solemn Simulacrum, o que ficou ruim é porque, cara, eles tentaram botar o que ganhou lá, era um cara bem gordo, num corpo
atlético, tá ligado? Do Solemn Simulacrum. Então ficou Meio robô, né? ficou muito esquisito, porque, pô, quando uma pessoa é geralmente mais gorda, ela tem o rosto mais gordo e corpo gordo, e tipo, combina, digamos. Ah, sim. Então ficou um rosto meio gordo num corpo robótico atlético. Ficou meio tipo, esquisito, tá ligado? Eu concordo com isso, mas o que mais me chama a atenção de, nossa, isso é muito estranho, me dá aquele meio uncanny valley, sabe? Sim. É ter aquelas feições realistas, porque tem um certo Não, com detalhe no certeza. rosto, tipo, proporção certa, sabe? Eu só tô falando isso porque fica esquisito, mas Sim, é. Nossa, mas é bizarro. Mas esses são os raros, era uma carta muito feia. as raras ocasiões em que a arte, tipo, falha, entre aspas, né? Que só fica meio estranha. E depende muito do caso, tem caso e caso, assim. E também isso é bem subjetivo. Sim, com certeza. Com certeza. Esse é um dos maiores pontos, com certeza. Magic é muito foda. A arte, assim, acaba sendo o maior ponto pra mim de tudo, assim. Porque isso é uma base muito forte pro resto todo, né? Você conseguir ter uma imersão, conseguir se divertir com seus amigos, isso vem muito da arte. Se fosse só uma carta sem arte alguma, só puro texto, não ia ser a mesma coisa, sabe? Nem Não, perto, assim, pra mim. Eu com acho certeza não muito bem seria, disso. com certeza não seria. Com certeza. E o incentivo também, né? Você tentar pegar a carta, né? Que tem uma arte bonita, né? Se todas as cartas fossem literalmente texto, todo mundo ia só fazer proxy de tudo. A gente vai falar sobre isso mais, mas. É, sim, sim. Mas isso, na verdade, vem ao fato de que até comentando agora sobre jogar com os amigos e tudo mais, pô, cara, pra mim esse é o maior ponto do jogo, né? Quando a gente começou, era basicamente só a gente que jogava, né? Você nem falou muito de como você começou, mas se não me engano foi com o Rafael, né? Um amigo seu Sim. do ensino médio que É. apresentou pra você. Na verdade, não, eu que apresentei pra ele. Cara, a história foi o Ah, é? seguinte: eu fui no. Ah, eu já não vou saber te falar. Eu acho que foi em 2016 ou 2015. Eu fui no Rio Anime Fan Fest. E lá eu tava com alguém, eu acho que era uma amiga minha, e eu vi vendendo um deck de duelo. Era um dual deck do Zurgo, Helm Smasher, eu acho que era Arcanos. Você sabe qual carta que eu tô falando, né? É aquele Mono Blue. É aquele Mono Blue, tipo, gigante. Ele é um gigante, assim, mas ele é meio. Uma carta com custo alto, né? Ele é tipo um mago que você tem uma habilidade que você paga 3 manas e tap ele e você compra 3 cartas. É um negócio assim. Ah, sim, é pra dessa. Eu acho que é Arcanos o Omnipotente, eu acho que é o nome. Isso, é isso mesmo. E eu me lembro que eu me apaixonei pelas artes. A arte do Zurgo, que é um orc, líder de um clã de guerreiros lá, eu achei muito irado. E a arte desse Arcanos também. Aí eu me lembro que eu falei pro meu amigo Rafael, eu falei, cara, eu tô pensando em comprar esse deck aqui que eu vi. Eu nunca tinha visto nada de Magic antes. Mas eu vi as artes, eu achei muito irado, e eu falei, cara, pô, se a gente dividir, sai 35 pra cada um. E cada um ganha um deckzinho de Magic, a gente pode ficar jogando e ver se é legal. Aí o Rafael chegou e falou que sim, que ele topava. E nisso a gente começou a jogar. A gente teve algumas batalhas, assim, eu em geral ganhava dele, porque eu acho que o deck do Zurgo, ele era muito fácil de jogar. E, tipo, o deck do Zurgo, ele era como um deck, como ele era um deck agressivo, ele tinha muitos goblins que você invocava e atacavam direto, Sim. criaturas assim que eram muito fáceis de jogar. E o deck do Rafael, que ficou do Arcanos, que é o deck azul, era bem mais difícil, porque ele focava, era mais defensivo, e focava em anular, comprar carta, e coisa assim que para um iniciante é meio difícil de pegar, entendeu? Uhum, Então sim. eu me lembro que eu ganhei muito dele, e aí eventualmente ele chegou e falou: ah, cara, eu vou te devolver esse deck porque eu não gostei dele, e eu vou comprar um deck branco. Aí ele comprou um deck de aliado, que era tipo, meu Deus. Esse deck era imbatível na nossa mesa aqui por um bom tempo. Caraca, cara. Também naquela época a gente não sabia jogar, né? Aí o deck de aliados combava muito. Era toda criatura que ele invocava, dava um efeito pra todas as criaturas que ele tinha. Era tipo um negócio que crescia exponencialmente, né? Quando você botava um que aumentava o efeito do outro, que aí quando esse tinha um efeito aumentado, aumentava o efeito dos outros. Era uma parada É, assim que, cara, acumula muito tinha sério. muita sinergia. Era maneiro, mas é justamente isso, né? A gente pegou muito com o intuito de jogar entre a gente, né? E isso acabou crescendo muito, porque a gente basicamente criou a ideia de ficar jogando mesão entre a gente o tempo todo. Acabou que a gente achou, depois de um tempo, um formato que é próprio pra isso, né? Que é o Commander, cara. E o Commander, pô, pra mim é aí que começou Magic de verdade, cara. Pra mim, antes de Commander, Concordo. era divertido, era maneiro, óbvio. Tipo, o jogo sempre foi. Brincadeira de criança. Mas a gente jogava entre a gente também muito, né? A gente duelava só nós dois, e isso já era uma parada muito
foda. Só que, Sim. cara, o Commander é outro nível, porque a variância, assim, que você tem, a variedade de jogos que você pode ter diferentes em Commander, por Uhum. ser um jogo que é um formato singleton, né, que só tem cada carta, só tem uma cópia no deck, e você tem um líder do seu deck e tal, tem todo um estilo, assim, de jogo que é muito maneiro. Eu recomendo pesquisar qual é a ideia dele geral, que eu acho que não vale a pena a gente comentar em muito detalhe aqui, pra quem tiver curioso, né, mas, É, cara, sim, com certeza. nossa, aí que eu acho que a gente criou história de verdade, né? Esses são os momentos mais memoráveis, que inclusive, muitas das coisas que a partir da gente foi jogando, muita gente ainda na nossa mesa, o Rafael inclusive, né, tava jogando tipo, meio que decks adaptados pra Commander, meio que tentando fazer um Commander ali, só que não de verdade. Eu acho que ele fez um deck de Commander de aliados, se não me engano. Foi um negócio Eu meio acho que que jogado. sim. Um negócio assim, Eu acho que super sim. Só que o improvisado. deck mesmo dele era aquele deck de dragão. Que a gente vai com Esse certeza foi falar o deck, sobre. isso é. Nossa, esse É, deck o deck fez história. falar agora, né, cara? Porque, putz, nossa, o que que a gente não sofreu contra aquele deck, cara? Impressionante. Era o deck Nossa de senhora. Commander de 2016, né? É o deck de Commander, É, eu acho. é o deck tribal do Ur-Dragon. Isso, eu não lembro qual ano. Eu acho que era 2016, não era? Ou 2017? Cara, eu acho que era 2017. Mas eu não sei. Era o deck tribal de dragões do Ur-Dragon. Era esse deck. Ele não alterou em nada o deck. Era o deck Sim, original sim, mesmo. Ele esse já era. É. possuía. E já era um deck bem forte, né, cara? Eu acho que no lançamento Não, muita gente já falava. exatamente. Aquele lançamento em geral foi bem forte. É que aquele deck de dragão ele era fácil de jogar, né? Não tinha muito mistério e você começava a peidar aqueles dragões 10-10, 9-9, voando. Cara, Inferno, era cara. meio Nossa. ridículo, né? Acho que vale até, falando, né, dos decks, a gente tentar já falar os nossos, né, cara? Porque, pô, pra mim, é aquilo, né? Eu fui o casal, né, cara? Tipo, o meu deck Hum. inicial, que marcou a mesa durante muito tempo, que foi muito divertido. E isso que eu acho que é um exemplo muito legal de Magic, que é, esse deck foi divertido não por ele em si, mas por como a mesa retratava o deck, que era o deck de um casal, de dois caras que eu não lembro o nome deles, mas ele é o deck de Commander de 2016, isso eu lembro. E eles tinham 4 cores, que era uma coisa especializada daquele Commander, né? Daquele set de Commanders. E eles tinham a especialidade de, tipo, seu deck que era meio que da. Cara, era da paz e amor, assim mesmo, né? Você dava Uhum. recurso pra todo mundo e você ganhava ao mesmo tempo esses recursos e você não queria porrada com ninguém. E aí, no fim do jogo, de quando menos percebe, você só ganha, assim, porque você jogou uma carta que é pra todo mundo, essa uma coisa assim, de nível pra toda a lente que todo mundo tem, que eu fiz o pessoal ter o triplo de lente que deveria durante o jogo, porque eu fiz todo mundo ganhar lente pra cacete. Eu dou, tipo, dano na pessoa, Elevador. entendeu? Era assim, É. era uma parada bizarra, que eu só do nada ganhava com um único move, assim. Eu só ficava no meu canto e era muito engraçado porque o papo era sempre. Pô, cara, você vai me atacar mesmo? Pô, tô te ajudando, sabe? Qual é? Eu tô te dando lente, tô te dando carta, cara. Nossa senhora, esses papinhos de Commander, cara. Nossa, era A magia do Commander. política, cara. Não, é esse que é o Nossa, negócio. A política era, na minha opinião, tipo, sei lá, 70% da graça do jogo, era política. inferno. Era sempre assim. Você ia atacar o Nicolas. Aí o Nicolas ficava, ah, não, cara, não me ataca, não sei o quê. Você vai me atacar? Vai me atacar mesmo? Vai cancelar? Nossa, o foi hilário. É, Não. aí você ia falar, não, então tá, aí você vai atacar o Rafael. Aí o Rafael ficava tipo, não me ataca, cara. Não me ataca, cara. Não fiz nada, não me ataca. Pô, aí você, tipo, ah, então tá, eu não vou te atacar aqui, eu vou atacar o Nicolas. Vai começar com essa putaria. Sempre assim, era muito Aí o bom. Rafael te traía instantaneamente. No próximo round o Rafael te traía. Cara, Caralho. muito bom. Essas parcerias também, né, cara? Essas parcerias são sensacionais. Tipo, É. não, cara, faz o seguinte, ó. Eu não te ataco por 2 turnos, entendeu? Você não me ataca por 2 turnos também, entendeu? Só me deixa aqui quieto, tá ligado? Depois a gente vê. Aí o Rafael, ele sempre concordava, assim, foda-se, podia ser qualquer coisa, ele concordava. E no mesmo segundo te traía. Não dava nem o tempo de você ter esperança. É. Tipo, cara, na mesma hora ele falava, ah, legal, eu te ataco com tudo. Tipo, era na mesma hora, cara. Era incrível, era É, incrível. nojento, cara, nojento. Não tem muito o que falar aí. É Nojento. um nojento, com certeza. Como Ele é é uma que era pessoa, o. com certeza, Qual foi o deck que mais te nojento, marcou, assim. cara? Não da mesa toda, mas os seus decks. Porque uma coisa que eu tive durante muito tempo é que eu só tive esse deck mesmo, né? Desse casal que eu falei. Pra você teve uma variedade de Sim. decks, né, cara? Pô, eu consigo falar alguns, né? Mas. Então, eu queria falar, na verdade, coisa que, tipo, cara, eu já gastei muito dinheiro com Magic, tipo, muito. E é um dinheiro que eu até meio que me arrependo de ter gastado hoje em dia, né?
Eu gostaria, a gente vai falar sobre proxies mais tarde, né? Mas, cara, é porque teve uma época que eu montava muito deck. E isso, na verdade, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, era deck building. Eu me lembro, cara, eu botava uma sériezinha no Netflix pra ver, uma musiquinha lo-fi, ficava no meu quarto com ar-condicionado, aí eu pegava minha caixa de cartas de Magic e eu ficava lá só montando deck de Commander. Cara, e aquilo era, E tipo, aquele tão cheiro, né, cara? prazeroso, mano. Era tão prazeroso, era muito bom. Mas, né, de qualquer jeito, só quis falar esse paralelo aí, porque era uma coisa que eu gostava muito. Foi uma das coisas que eu mais gostei em Magic, era fazer isso. Ficava entrando naquele ADHD Rec na Ah, internet, aí ficava vendo as cartas, o que combinava com o que. Nossa, aquilo era muito prazeroso. Mas de qualquer forma. Sobre meus decks, né? Cara, eu acho que, tipo, o deck mais famoso que eu tenho é o deck do Krenko, né? Que foi óbvio. o primeiro deck que eu montei, né, foi Mono Red do Krenko Mob Boss. E foi assim, um deck que eu montei basicamente sozinho. Eu só basicamente vi o que combinava com Goblins. Só que é um deck tão fácil de montar, cara. E esse deck, ele é incrível, porque ele se joga. Todo mundo que jogava com esse deck era iniciante. Porque toda vez que uma pessoa nova vinha jogar com a gente, eu sempre dava esse deck pra ele, porque era um deck muito fácil de jogar. O deck literalmente ele se jogava. Você nem sabia o que estava acontecendo e você ganhava. Só de ser mono red já é um adianto do caramba, né? Porque você não tem nem que se preocupar de, Sim, pô, o com que eu tô certeza. tapping e tudo mais. É, cara, só conta o que você tá virando pro lado e quantas bolinhas tem em cima, ou o número da bolinha ali em cima da carta. Exatamente. Isso, assim, Exatamente. era direto ao ponto mesmo. A única coisa que a pessoa tinha que saber pra jogar aquele deck era saber se ficava ou não com a mão inicial. Era literalmente isso. Se você fazia ou não o Mulligan. Porque muitos iniciantes vinham, aí eles pegavam. Tipo assim, e isso é coisa de qualquer TCG. Se você é iniciante, você muitas vezes vai ver uma mão, aí você vai ficar tipo, caralho, essa criatura é muito forte, mano. Só que é uma criatura que custa tipo 10 manas. Sabe? Uma coisa que você nunca vai invocar no round 1, 2, 3 ou 4. Sabe? Você vai invocar lá pro final do jogo. Tipo, você não pode ficar com essa mão. Você tem que trocar a mão, entendeu? Porque senão você vai. É claro, tô contando que as outras cartas também não sejam boas, mas Sim, sim. sabe, você tem que ter uma mão boa pra início. Se você tivesse uma mão boa pra início com o deck do Krenko, cara, você ficava jogando e o deck só ia auto-combando com tudo ali, você começava a dar dano em todo mundo, começava a criar um exército de fichazinhas de Goblin 1/1 que você ia bufando, aí eles começavam a ficar 2/2, 3/3, depois 40/40 cada Goblin. Era uma coisa monstruosa, assim, de lidar com, entendeu? Então, pô, bilhões de goblins, né, cara? Nossa. Quando aquilo ali, sabe, só saía dos trilhos, cara, isso aí era tipo, nossa, matava todo mundo, não tinha nem o que fazer, assim. A gente juntava. Sim, Quando a gente percebia, já era tarde demais, sabe? Juntava as três forças, falava, cara, tem que ser todo nós três contra eles, senão a gente vai morrer, tipo, não tem o que fazer. Não adianta, cara, não adianta. Eu não lembro de não uma vez adianta. que a gente se tocou do problema, de quanta coisa ficou feia. E a gente, tipo, só não teve tempo de retorno, sabe? Só, cara, não dá. Não tinha uma vez que a gente. Eu realmente não lembro de uma vez que a gente teve um comeback, assim. Quando o deck Cara, realmente sai dos trilhos, cara, saiu, assim. ele era muito assim. Eu me lembro que até a minha ex-namorada, ela, da primeira vez que ela jogou Magic, ela usou o deck do Krenko. E ela ganhou, assim, tipo. E isso acontecia muito, tá? Com todo mundo que jogava com o deck do Krenko. Eles só chegavam, tipo, ué, eu ganhei. O que Aham, aconteceu? Sabe? é. Tipo assim, eles só faziam os efeitos e a gente ficou, tipo, ah, não, mas ela vai ganhar no próximo round. É impossível lidar com 80 goblins, 80/80, indestrutíveis, sei lá, sabe? Tipo. A gente dava, tipo, 2 segundos de brecha só pra pessoa se assimilar, porque, pô, é iniciante, sabe? A É, gente tá querendo dar exatamente, uma chance à pessoa, exatamente. tipo, entender o jogo. Só que a gente também não quer que a pessoa ganhe de graça, sabe? A gente quer dar uma Sim, luta à com pessoa e certeza. tal, ela merecia a vitória. Só que, mano, não dava. Tipo, a gente dava 2 turnos É. pra pessoa só respirar e, a gente perdia, não dava, perdia na mesma hora, assim. Realmente, é meio Exato. bizarro. Mas você me perguntou, Lucas, tipo, qual deck favorito, né? Porque esse não era o É meu mais deck assim, favorito. os decks mais marcantes, né, cara? Porque Ah, o Crianco ele é o mais notório, né? ele é mais Mas, antigo. cara, tem alguns outros com certeza que você consegue falar, que eu de cara também consigo falar. Tipo, porque eu diria que pelo menos eu tenho dois decks, assim, que são os meus favoritos de jogar, né? E, tipo assim, um deles é o meu estilo de jogo favorito, que é Mil. Eu adoro Mil, que é você fazer as pessoas, pra quem não sabe, né? Você tirar as cartas do topo do deck e jogar direto no cemitério. Então no Magic, o que acontece quando você Mil uma pessoa? Você faz a pessoa tirar as cartas e botar no cemitério até
pessoa não ter mais nada no deck. E quando a pessoa não ter mais nada no deck, ela morre, ela perde o jogo instantaneamente. O ato de você comprar sem carta no deck faz você perder. É, exatamente. Então o meu deck, ele forçava todo mundo a ficar descartando as cartas, jogando tudo no graveyard. E o meu deck, ele era cheio de criaturas que, cada criatura em cada cemitério de cada oponente, essa criatura ganha mais um. Tem umas criaturas que ficavam, tipo, 150/150. Umas criaturas, assim, monstruosas, tá ligado? E eu adorava aquilo. Nossa, eu Nossa, era achava muito aquele bom. deck muito divertido de jogar. Esse era o deck que mais acontecia, aqueles casos a gente virar e falar, tipo, eu não vou contar quando tem infinito/infinito, foda-se, não importa. Se você me acertar, É, eu perco, sim. não tem problema. Então a gente sempre levava em consideração, né? Tipo, cara, tem que ter um blocker pra isso. Se eu não puder bloquear isso aqui, eu tô fudido, entendeu? É, Então, exatamente. isso era muito o caso. Com esse deck acontecia isso direto, né? Sim, com certeza. Muito, muito, muito maneiro esse deck. E esse Engraçadão. era meu deck favorito de jogar, mas eu tinha outro que eu gostava muito, que era o deck da Atraxa de Planeswalkers. Esse que eu Esse pensei, era muito divertido também. Eu gostava muito, porque a Atraxa, né, ela tem aquele mecanismo de você ficar aumentando qualquer counter que seja, né? Então você pode brincar muito com isso, né? Brincar muito mesmo. E era um deck que eu achei divertido, porque eu tentei montar um deck que você usa todos os tipos de counter, menos mais um, que é o mais sem graça. Sim. Então, assim, tinha deck, tinha coisa de Planeswalker, counter, assim, sei lá, counter de rachar um ovo, eu me lembro que tinha uma lá. Tinha aqueles counters também de mana, né? De tipo, pra cada counter que você tem nessa carta, você consegue Sim. tap, né? Esse artefato vai ganhar mais mana. Eu não lembro exatamente. Eu botei vários, assim, aleatórios. Aquele era Infection? Qual era o nome daquele tipo de. Ah, Infect. Infected, né? Tipo, era isso? Infect? Infect, só que Infect, bom, pelo menos nesse meu deck eu só tinha uma carta, porque Infect eu acho que é muito roubado em Commander, É, mas... né, cara? Eu tive um deck que eu usava Infect, né, cara? Aí eu tentei não botar. Sim, eu me lembro. Era meio bizarro. Quando a primeira vez, isso até na verdade já é um bom segue, né, pro próximo tópico, porque a primeira vez que eu vi um deck que eu fiquei, cara, que foda. Eu não sei por que eu gostei tanto na época, né? Mas eu achei a ideia de Infect muito maneira, porque parecia muito roubado pelo conceito dele. Não é que eu goste de coisa Uhum. roubada necessariamente, mas na época eu acho que eu só tava com sede de vitória, não sei por quê. Eu achei maneiraça a ideia de Infected de Commander, porque você, pra quem não sabe, né, claro, a ideia de Infected é que quando você tem uma carta com essa keyword, né, com essa palavra, você causa, em vez de dar dano normal, você causa Poison Counter. Quando a pessoa acumula 10 Poison Counters, ela morre instantaneamente. Não tem nem como brincar, entendeu? Então, muitos decks, na verdade, que são muito fortes em Commander, usam essa mecânica, porque você, em vez de, né, um dos maiores pontos de Commander é que a sua vida não é 20, a sua vida é 40. Então você tem muito mais tempo pra poder respirar e conseguir crescer o seu board e se tornar uma ameaça muito grande. Gente, Poison Counter só fala, foda-se. E você foi de 40 pra 10. Você reduziu em quarto a vida da pessoa. Então isso, por princípio, já é muito forte. E você deveria, a carta em si deveria ter formas de se balancear. Só que em Commander você tem tantos recursos diferentes pra brincar com isso que acaba sendo uma coisa meio retardada, eu diria. Tipo, dá pra fazer umas coisas bem imbecis com isso. Assim, bem ignorantes mesmo, sabe? Sim. Eu fiz um deck Sim, com desses certeza. com proxies, né, cara? Porque na época eu achava toda a carta de Infect, justamente pela popularidade dessa mecânica, acaba sendo muito cara. Tipo, eu real não conheço uma carta de Infected que não seja carinha. No mínimo carinha, porque, né, isso é meio subjetivo, mas eu acho que Não, assim, tem aquelas bostinhas, tá ligado? Aqueles artefatos que são tipo 1/1. tem umas coisinhas muito Sabe? É aquelas bobas. cartas book, Mas são assim. cartas que não fazem o deck funcionar sozinho, sabe? São aquelas cartas que não É, adianta, assim. Tipo, sim, não é um Darksteel Colossus. tipo, tem até aquele 11/11, Infected, Indestructible nossa, isso aí Trigger. não dá nem pra falar. Mas isso aí também ele é ignorante por outras razões também, não é só pelo Infect, né? Mas, cara, Sim, essa com carta também é outra. certeza. Mas foi isso, eu falei, cara, eu vou criar um deck que usa Cascade. Eu não lembro o nome do Commander, mas ele tinha 4 cores. Eu acho que era Commander 2016 também, se eu não me engano. Mas eu fiz ele full proxy com a ideia de fazer um deck de Ah, eu Infect, lembro entendeu? dele. E esse foi o primeiro deck que eu fiz, eu acho. Se eu não me engano, o primeiro deck proxy que eu fiz. Que aí eu parei de usar aquele casal. E, pô, eu comecei a ser um cara que as pessoas, em vez de olhar pra mim na mesa e falar, pô, maneiro, ele tá me dando recursos, falaram, porra, vai se fuder, entendeu? Primeira vez que eu me senti ser odiado numa mesa. E eu parei de usar esse deck relativamente rápido, assim. Eu lembro de eu falar, cara, maneiro, eu vou voltar a usar o casal, né? Porque eu quero voltar a ser amado na mesa. Eu detestei ser tão odiado. E eu vou fazer proxy de outras coisas. Foi uma experiência legal, né? Foi uma época maneira. Não, com certeza. Cara, essa variação, né, de decks e tudo mais, e playstyles, é o que é legal do jogo, né, na minha opinião. Uhum. Mas eu me lembro de você me mandando um áudio assim, pô, mano, que merda, eu não gostei de hoje, que eu me senti meio odiado e tal. Aham, Vou trocar de deck e tal. Mas assim, eu super te entendo, sabe? Porque é aquilo, né, cara? A gente joga Magic muito casualmente.
Hum, né? A gente não jogava pra ganhar, a gente não jogava nenhum torneio, hum, a gente jogava no mesão da minha casa aqui, tá ligado? uhum. Então, onde você tem uma pessoa que. Se tá todo mundo querendo jogar pra se divertir. Aí você tem aquele um cara que usa o deck mais meta de todos. O deck mais roubado. O deck mais chato de jogar contra. É chato, sabe? Porque as pessoas vão jogar com uma pessoa que é um porre jogar contra. É. É tipo você ter um deck de controle no Commander, um cara que fica anulando todas as cartas que você vai jogar, sabe? É claro que eu não sou contra a pessoa ter counter. Counter é uma coisa válida no jogo. Mas, pô, sabe, é chato você jogar contra aquela pessoa que fica encantando todas as criaturas, elas não podem atacar, elas ficam lá paradas. Toda hora que você vai conjurar uma coisa foda, a pessoa anula. Então, basicamente, você joga pra ficar ali sentado encarando o cara, pra, tipo, enquanto ele fica te matando com uma criatura 1/1, É. e você não pode fazer nada, Que não é uma entendeu? questão de força, né, cara? É uma questão de você ser negado, você poder jogar o jogo da maneira que você quer, sabe? Tem situações que tem que ter um pouco esse risco, né? Tipo, você tá lá, assim, com uma carta foda na mão. Exige uma certa estratégia, você olhar em volta e você ver que pô, cara, tem um cara ali com 2 manas azuis abertas. Eu suspeito isso, né, cara? E você vira pra ele e você tenta Muito implementar outros feio. recursos do jogo, né? Tipo, política, como a gente falou mais cedo. Você fala, pô, cara, estranho essas Exatamente. 2 manas aí. Eu posso comentar um negócio, fazer rapidinho aqui, a gente bate um papo aqui, coisa rápida. Essas Aham. coisas são legais, mas definitivamente quando você tem um cara que centraliza isso no deck dele, tipo, meu deck é de counter, é pra negar, é um deck assim, Azorius, né? É um deck tipo branco e azul, que só Uhum. serve pra negar a coisa do oponente. É um deck que é a combinação mais escrota que tem, na minha opinião. Cara, ele serve pra parar o jogo. Parar o Ele faz o jogo, jogo assim. demorar É, 2 horas a mais do é que deveria desnecessário, exatamente. e você não faz nada. É isso, essas pessoas entendem. E a mesma coisa é válida pra competição, assim. Eu acho que a única coisa que eu consigo me defender na época era justamente que eu não tinha noção do poder ainda, né? Já que foi meu segundo deck, eu achei aquele deck maneiro, mas lembrando que o deck de casal era fraco. Ele é um deck feito pra você negociar com a galera e falar, cara, por favor, não me mata porque eu tô te ajudando, sacou? Porque é isso que o deck Você faz. ganhar sem saber. Exatamente. Eu acho que era uma parada de eu só não me achei ainda, mas eu lembro de quando eu achei isso, cara, eu nunca mais acho que passei do limite, assim. Tipo, no máximo eu senti que tinha um deck que podia chegar lá, e aí eu parava, entendeu? Eu não, ou eu modificava o deck, entendeu? Eu acho que você passou do limite uma vez, mas foi uma época que eu acho que todo mundo tinha um deck meio roubadinho. Uhum. Que a gente começou a fazer proxy, né? Isso, é. Eu me lembro que cara, era aquele deck daquele bicho que era tipo um elemental de várias cores. Nossa, esse deck, cara. Pô, mas te falar a real, cara, esse deck é até uma coisa que talvez eu não tenha te falado isso antes, cara. Mas eu acho que eu tava usando ele bem errado. Porque tinha uma carta dele que fazia o deck rodar muito, que era acho que Elemento Hulk é o nome dele. Aquela carta, mano, eu usei ela completamente errado, sabe? Tipo, eu pensei que ela funcionava de um jeito, eu até conferi com vocês, todo mundo concordou. Eu não interpretei a meu favor nem nada do tipo. Só que eu tava usando errado. E depois a gente foi checar online, que não era daquele jeito, era muito mais tranquilo, sabe? Eu não lembro exatamente qual era a circunstância, de como eu tava errando e como é que era o elemento certo, né? O Eu efeito certo. também não lembro agora, não. Eu só me lembro que esse deck ele era muito poderoso. Eu me lembro que, tipo Era. assim, você Mas eu não acho tinha que. mana para caralho, você invocava uns bichos imensos, era um negócio assim, Eu insano. só não usei por muito tempo. Eu acho que eu usei isso aí por umas, tipo, 5 partidas, um negócio assim. Não foi tanta coisa, eu acho. Acho que era Anima, um negócio. Era uma parada dessa, isso, é. Tinha aquele dinossauro também, Zakama. Ah, nossa, não é. Nossa. Né. Esse daí também era meio Esse aí eu roubado. concordo completamente. Esse era bem bizarro. Mas esse era muito bizarro mais É. por causa de uma carta específica. Era aquela carta que. Eu não lembro o nome dela. Eu acho que ela é só full verde, assim. Custa 5, sei lá. Que é uma parada de. O efeito dela que é a parada, que é eu untap as minhas lentes no turno de todo o oponente. Isso era tipo. Nossa, mano. Isso é a coisa mais É. roubada que tem. Isso pro Com os efeitos que Zakama eu consigo era ativar as insano. coisas dele, tipo, com um custo de mana até, eu diria até relativamente caro pra algumas coisas que ele faz, mas pelo fato de que é acumulativo pra cacete, porque eu consigo pegar tanta mana com a cor verde que ele me permite ter no deck, e com essa carta, pô, cara, o negócio ia assim, muito de 880, quando eu botava essa carta no campo era de 880, entendeu? Então, eu acho que não era o problema, não era exatamente do deck, era aquela carta. Se eu não me engano, eu posso ser errado, mas eu acho que eu tirei essa carta depois e a gente conseguiu jogar direitinho. Tanto que eu acho que eu reclamei durante uma época que o nego tava focando muito em mim sem ter justificativa, entendeu? Tipo, cara, eu entendo que esse deck já foi muito forte, mas ele não é o mesmo deck. Pô. Então teve umas Você coisas ficou assim. com uma fama, né? Exato, exatamente. Mas eu, assim, eu não culpo ninguém por isso. Eu não culpo ninguém, porque, cara, é o que a gente acabou de falar, cara. Tem uma hora que eu não tô conseguindo jogar o jogo, sabe? Você tá me matando antes de eu conseguir fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Você tá na posição de domínio muito grande que a gente não consegue fazer nada a respeito. Sem graça. É você jogar um jogo sabendo que vai perder. Não tem Com graça, sabe? certeza. Eu não culpo ninguém mesmo, sabe? Aliás, né, até engraçado, a minha fama, eu acho. A minha fama no Commander era de um jogador meio ruim, porque, pelo menos eu acho. Porque o que acontece? Como eu falei, a minha maior diversão de Magic era montar decks.
Então, sempre que eu ia jogar, eu jogava com deck novo, que eu montei, sabe? Ou proxy, ou eu peguei as cartas que eu tinha aqui, não sei. Eu tentava ficar fazendo decks budget, era a coisa que eu mais gostava. Sim. Aí, tipo assim, eu sempre jogava com deck ruim, tá ligado? O deck não tinha Soul Ring, as manas eram mó retardadas. Aham. Eu só tentar fazer um deck divertido de jogar com o que eu tinha aqui em casa. E, assim, muitas vezes o deck flopava, porque vocês todos já tinham decks bem bons, sendo de proxy ou não. E que vocês já sabiam jogar, jogaram várias vezes, né? E eu jogando com meu deckzinho novo lá, ele muitas vezes não funcionava. Hum. Aí eu não conseguia comprar nenhuma mana. Então, exatamente isso. Eu não enxergava você como um jogador ruim. Eu enxergava você como um jogador que tinha deck que brick muito. Que ele só ficava completamente parado, assim. Tipo, você não conseguia fazer nada. Você ou comprava 1 bilhão de mana e não conseguia fazer nada, porque você não tinha mais o que fazer. Ou você não comprava mana. Tipo, era sempre um dos dois, sabe? É, Isso que é, tipo, o que sim. pra mim definia muito você, que eu ficava meio triste por você, porque eu olhava você e estava tipo, cara, eu tô aqui só fazendo a minha coisa, ninguém te atacava, ninguém fazia nada com você, você só ficava lá parado, porque ninguém quer atacar a pessoa que tá, tipo, né, que quer chutar no cara que já tá no chão, assim, então era meio foda, era meio triste. Exatamente, É exatamente. tanto que eu acho que às vezes que a gente mais Mas permitiu. quando funcionava, era a melhor Não, coisa de era muito todas. maneiro. Mas eu lembro de que eu acho que as vezes que a gente mais permitiu alguém mulligan mais de uma vez, de tipo assim, cara, sabe, de graça, assim, tipo, toma mais um mulligan de graça, porque é sacanagem, você mostrava a sua mão e era realmente, tipo, uma merda, era tipo 7 lanes, assim, um negócio bizarro. Era com você, assim, eu acho que era raríssimo a gente deixar fazer isso com outra pessoa. Mas era o que você gostava de fazer, sabe? Eu acho que ninguém se incomodava com isso, nem nada. Ninguém falava, pô, cara, a gente tá jogando com Não, X com pessoas, certeza, entendeu? com Só que era certeza. meio ruim pra você, mas você acaba se balanceando, né? Pelo gosto de conseguir deck build e gostar de ver o negócio funcionar, né? Então isso era bem legal. É, e tipo, não era sempre, tá ligado? Eu tinha aqueles meus decks que, esse deck funciona. Aí eu jogava com esses decks, mas realmente, muitas vezes eu queria testar minhas criações e muitas vezes, cara, é isso. E você aprende coisas de deck building, né? Uhum. Testando, Sim, cara. sim. Você não vai sempre só, tipo. Se você deck build que nem eu do zero, sabe? Não vendo nenhum guide na internet, pelo menos na época eu não vi assim. Você precisa dessas experiências, de tomar na cara, tá Mas ligado? E se é fuder assim mesmo. pra você aprender. É tentativa e erro, cara. Tipo, ciência, tá ligado? Com É isso. certeza. Mas, cara, isso até leva ao ponto, né, de que a gente tá falando agora, a gente falou algumas vezes, né, de proxy, né, cara? Que, tipo, como é que é a É. ideia de proxy? Como é que surgiu isso no grupo, cara? Você lembra como é que foi a primeira interação que a gente teve de, cara, como, o que que é proxy? Eu me lembro que foi alguma coisa na escola. Tava eu, o Cláudio e o Rafael falando de, tipo, uns gringos aí que eles meio que liberaram umas artes alternativas de algumas cartas pra fazer proxy. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Só que eu acho que quem se aprofundou mais em proxy era você, porque na época você não tava com emprego. Uhum. E, tipo, nessa época, eu tava na escola, o Lucas já tava trabalhando, se eu não me engano. O Lucas é um pouquinho mais velho que a gente. Sei o quê, um ano mais velho que eu, Acho né? que, Então é um uma ano e meio, diferença né? um pouco. Acho que é isso. Mas eu tava graduando, eu tava no terceiro ano, e você já tava na faculdade, se eu não me engano. Sim, sim. E aí, você não tava com dinheiro pra comprar cartas. E aí você começou a pensar em proxy. Eu me lembro que você foi o primeiro, assim, a fazer um deck de proxy, se eu não me engano. Não, eu fiquei muito animado com a ideia, cara. Porque é isso, tipo, eu não tava, na verdade, estagiando, né? Mas o conceito é o mesmo, né? Eu não tava ganhando dinheiro. Isso que importa. Porque, no final das Sim. contas, Magic acaba sendo um hobby um pouco caro. Depende de como você faz, assim. Tem É. como você conseguir fazer decks mais baratos e tudo mais. Só que pra você conseguir fazer certas coisas que você quer, que você, né, que você vai querer fazer de qualquer forma, você precisa, tipo, investir um pouco mais de dinheiro. E eu não tinha, simplesmente não tinha como me financiar nessa época. E Proxy foi o que salvou, cara. Porque o Proxy, né, pra quem não sabe, eu acho que por contexto eu devo pegar até agora, mas é a gente imprimir carta. Tipo, é basicamente isso. Tipo, deixando assim bem É óbvio. carta É falsa. carta falsa, exatamente. É carta falsificada. Só que isso é tudo com o intuito da gente se divertir e jogar entre a gente, né? Tipo, isso é a parte que é importante. A gente não tava tentando levar isso pra nenhum lugar se passar por carta real. A gente sempre falava, cara, isso é carta falsa, é proxy, e todo mundo tava ciente disso, todo mundo jogava com isso em mente. Porque a gente joga pelo jogo, né? É. A gente não joga, tipo, pra ganhar e tudo mais, como já falou. Uhum. Então, a primeira coisa que eu fiz com o Proxy foi aquele deck que eu comentei agora há pouco de Infect, que eu falei, cara, é isso, esse é o deck. E o processo é muito legal, porque, pelo menos eu achava, porque da mesma forma que você tinha esse deck build, tinha isso também, mas eu pegava muita coisa já quase pronta na internet, modificava uma coisa ou outra e tal, que eu achava que ia ser mais divertido, que às vezes eu achava muito forte. Eu modificava um pouco, mas eu não fazia nada do zero, assim. Eu nunca fui muito de fazer coisa do zero. Eu sempre acho que exige muita tentativa e erro, e eu fico muito, assim, com o pé atrás, porque eu não tenho pra onde correr, né? Então, o que pra mim virou esse processo que, na maneira que eu enxergo de você, é quase terapêutico, né? É justamente ficar recortando os papéis e colocando eles nas sleeves. Eu odiava Nossa, eu isso. adorava isso, cara. Era para mim super terapêutico. Eu botava um lo-fi
lá e botar uma série Netflix que nem você. Só que eu pegava as cartas e botava elas ao contrário, né? Tipo, com o verso delas pra mim. Na parte visível da sleeve, que é essa capinha. Cartas ruins, por exemplo. Cartas qualquer, óbvio, sim, cartas book, né? Que inclusive na loja vendia 100 cartas por R$2, assim, pra você ver como essas cartas são uma bela merda, né? Era tipo R$7 por 100, é um negócio Era uma meio parada assim, insano, bizarra, assim. era bizarra, muito, muito barato. Então, eu comprava isso e aí eu ficava recortando e colocando os papéis ali, cara. E, nossa, tipo, isso aumentava muito o volume, né, das cartas, tipo, tipo, acumulava. Então a deck box ia ser um pouco maior. Mas feito isso uma vez, cara, nunca mais, tipo, eu vou ter que gastar, tipo, com outro papel. Tipo, só vou ter que gastar papel, entendeu? Eu nunca mais vou ter que gastar carta, nunca mais vou ter que gastar sleeve, nem deck box. Sim. Só tem que ter o trabalho de ficar Cara, trocando. um deck em geral, em vez de custar o quê? 400, R$500, um deck bom de Commander, ia custar tipo o quê? R$20. Cara, R$20 se eu já tiver tudo feito, entendeu? Tipo, e real era R$20, tipo, É. na moral, assim, certinho R$20. Eu achei que era 20, no máximo acho que 24 e tudo mais, porque às vezes tinha que imprimir um pouco mais de folha por causa de, tipo, cartas que tinham verso, entendeu? Ou cartas que eu tinha que botar fora do jogo, sacou? Tipo, coisa do tipo. Uhum. Então, acontecia isso, mas, cara, era insanamente barato. Era muito Insanamente barato. barato, velho. Resumindo isso, era muito barato. Uhum. Tipo assim, a gente ainda conseguiu, né, no finalzinho da nossa vida de Magic, porque a gente, desde que chegou a pandemia, não jogou nenhum jogo, né? Então, Sim. já tem um tempinho assim que a gente não joga nada. Mas a gente encontrou aquele cara lá no centro que imprimia em papel de foto e as cartas ficavam na qualidade, sim, maravilhosa, tá ligado? Você conseguia ver tudo direitinho. E ele mesmo cortava, né, as cartas lá pra gente. Então, tipo assim, cara, isso aí é basicamente o mesmo preço da impressão normal no papel, né? Uhum. É uma coisa que, cara, que a Proxy, assim, salvou muito a nossa vida em Magic, assim, em geral. Uhum. Tipo assim, eu queria falar da minha experiência, porque eu sou uma pessoa que já fui colecionador de Magic. Não de tudo, né? Porque eu colecionava as cartas que eu achava mais iradas. Não necessariamente as mais caras, nem nada. Acho que a minha carta mais cara que eu devo ter aqui é a Traxa, que é uma carta que, se eu não me engano, vale tipo uns R$200, por aí. E eu tenho uma expedição de Zendikar também, que infelizmente tá meio dobrada, porque ela quase voa pela minha janela, eu tive que pegar ela. Você lembra disso? Ela dobrou. Mas eu acho assim, ela também vale mais ou menos uns 150, né? Por aí. Eu colecionava as cartas que eu achava mais iradas, assim, de aparência mesmo. Cara, eu já devo ter gastado, assim, em Magic. Só em Magic, assim, uns R$2.000, por aí. Eu devo ter gastado em Magic. Cara, eu acho que é capaz de ter mais que isso, mano. Pra ser honesto, assim, eu acho que é capaz de ter mais. É, Porque teve os possível decks que seja. comprou. Tipo assim, essa parada ele jogou por um tempo, né? Porque pensando assim, em É. tudo acumulado, dá muito um susto, né? Mas, cara, a gente jogou durante um bom tempinho. Foi papo de Sim, 2016 jogou, até pô, de 2015, até 2000, cara. 2015, Eu 16. joguei de 2015 até 2019, Eu acho que quando você basicamente. mostrou foi início de 2016. Você mostrou um pouco depois, Magic. Eu acho que foi por aí. Mas foi É, até porque eu comecei a jogar com 2019. o Rafael antes, nessa Exatamente. época. Cara, 3 anos assim, tipo, pô, se você pegar 3 anos de vídeo 2000, não é tanta coisa, tá ligado? Não é bizarro, Não, assim. com certeza, né? Mas tipo assim, é porque, cara, existia uma época na minha vida que eu não gastava dinheiro com nada além de Magic. Assim, tipo, o meu segundo ano e meu terceiro ano, cara, as únicas coisas assim que, tipo, eu gastava meu dinheiro mesmo, que eu ganhava de mesada e tal, era com Magic, literalmente. Então, tipo assim, eu conseguia bancar umas coisas assim. É claro, não é que eu gastava muito dinheiro, mas durante esses 4 anos, eu acho que eu devo ter gastado mais de 2.000, velho. Com certeza deve ter sido mais de dois Sim, mil. sim. Mas é aquilo, Não realmente. muito mais, mas acho que é por aí. Não, acumulado dá esse susto, né? Mas, tipo, dividido não é tão bizarro, não. Acho bem justo, na verdade. Mas Proxy ajudou muito ao pessoal do grupo que não tinha como ter tanto acesso, assim, à época de dinheiro, né? Sim, O Nicolas também conseguiu ajudar bastante. O sim, Cláudio, eu acho, Cláudio. também tem um deck de Proxy. Pô, isso foi muito maneiro, cara, porque deu pra todo mundo ficar muito mais confortável com o que tava jogando. E era um aspecto até a mais pra conversar, porque a gente podia falar sobre o quão bonita ficou a impressão e tal. Sim, com Isso trouxe um certeza. outro ar no grupo. E tipo, ele chegava num ponto que é legal, que também tirava aquela coisa de pay to win, né? Sim, Porque isso é uma exatamente, coisa exatamente. que tem muito em trading card game. Cara, não importa. O cara que tem mais dinheiro, o cara que consegue comprar as melhores cartas, vai ganhar, porque ele tem as melhores cartas, isso é óbvio. Sim, né? Então, quando você bota proxy no jogo, né? Isso muda, porque agora a melhor carta, Black Lotus, custa 2 centavos. Ah, Entendeu? Então, tipo, todo mundo consegue ter, né? Então sim. você pegava basicamente pessoas que tiveram os melhores decks e melhores habilidades no jogo, né? Mas, cara,
É isso, tipo, o Proxy foi um negócio muito, muito útil pro grupo, muito maneiro, e que eu super apoio, assim. Muito bem-vindo, Cara, eu apoio sim. muito qualquer grupo que possa estar se sentindo meio preso a esse aspecto, porque teoricamente não, né? Na prática é uma coisa assim, ilegal, né? Digamos assim, porque você não pode usar isso em torneio, você não deveria usar isso em público, mas no grupo Cara, fechado, mas é cara, aquilo, né? Tipo, cara, sabe? é um jogo de tabuleiro, que é Magic, né? Que não tem regras que são impostas em cima de você tipo, não tem um juiz ali, ou não tem um computador que não deixa você fazer as coisas que são fora da regra. Seja livre, tá ligado? Sim, Faz o sim. que você quiser. Essa é a coisa mais legal. Ah, Então, tipo assim, mano, faz proxy, sabe? E eu apoio proxy em quase qualquer tipo de jogo de tabuleiro. uhum. Eu jogo Warhammer, né? Que é um jogo bem mais caro que Magic, mas que é um jogo de miniaturas de guerra, né? Então, tipo assim, pô, se você não tá conseguindo comprar a miniatura de tal coisa, cara, você pode imprimir miniatura 3D que, tipo, pô, em vez de você comprar a miniatura original, que custaria, tipo, R$ 70, a miniatura 3D vai custar, tipo, 20 ou 15 reais, entendeu? Então, tipo assim, cara, sempre dá pra você inventar coisa para você usar de proxy. Então, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer, né, é usar o proxy, né? Para conhecer o jogo também, né? Testar novas coisas, não ficar preso em só um negócio. É a melhor coisa que você pode fazer. Concordo, eu concordo. Cara, dá muita liberdade. É realmente uma parada muito importante. Eu acho que todo Muito. mundo tá convidado a poder fazer isso, quem quer que esteja assim, em cima do muro em relação a isso. E, cara, eu acho que vale a pena agora a gente já começar a entrar na reta final e falar agora de umas críticas do jogo assim como um todo, cara. Porque a gente falou muito bem, né? Com E certeza. claramente é uma coisa importantíssima pra gente. Tipo, falando assim, bem subjetivo, né? Tipo, cara, marcou muito um bom pedaço da minha vida. Eu tenho várias memórias que envolvem Magic e que sem Magic não seria a mesma coisa, não seria nem perto, assim. E criou vários momentos, sabe? Que eu vou pra sempre apreciar muito de ter vivido. Mas, e objetivamente, eu acho que ele tem certas falhas, sabe? Tem alguns problemas no jogo que eu acho que vale a pena citar. E eu acho que dá até pra, tipo, misturar os dois pontos de. Eu falo isso no aspecto geral, assim, que eu acho que são problemas do jogo mesmo. E problemas também atuais, né? Problemas de como o jogo tá sendo lidado hoje em dia pela produtora do jogo, né? Que é o Wizard of the Coast. E, cara, eu já vou querer já começar te perguntando o que você acha disso tudo, assim. Você pode misturar o que você quiser, porque eu quero saber o que você acha também. Se tem alguma coisa do jogo que te incomoda, que você acha que não funciona muito bem, entendeu? Que, sei lá, você só não gosta muito, e que também como o jogo tá sendo lidado em relação a isso também, sabe? Então, críticas do jogo em geral, né? Tem uma coisa que, na verdade, eu queria falar que é sobre o gameplay em geral de Magic. E é o que é meu maior problema, assim, com o Magic em geral. O que me brocha tanto do jogo. É também uma coisa muito relacionada ao mesão. É como, tipo, de acordo com os rounds, né, quando eles vão passando, quando o jogo começa a se expandir, como que você passa muito tempo sem fazer nada. Hum, É claro, isso depende do seu deck. Se você tem um deck que tem muita magia instantânea, muita criatura que tem muita resposta, mas em geral não era. A maioria, a grande maioria das criaturas e das coisas assim, você não vai ter muita resposta. Tipo, muitas vezes você vai poder responder, né? Usando uma magia instantânea, ou usando o efeito de uma criatura só uma vez, quando não for do seu turno. Então é isso, Magic, muitas vezes você não podia fazer nada no turno dos seus oponentes, e como o turno dos seus oponentes às vezes demorava, tipo, sem sacanagem, uns 20 minutos, era tipo mais ou menos 20 minutos do Nicolas, 20 minutos do Rafael, 20 minutos do Lucas. Então nisso já dava, tipo, quase uma hora pra chegar no meu turno de novo. É claro, eu tô exagerando, mas. hum. E tinha horas que era realmente quase isso, sabe? A gente já chegou a ter uns jogos assim de umas 6 horas de duração, Era insano. sabe? Uns jogos assim muito, muito longos. Então, isso era uma coisa que me pegava muito no Magic, que acabou até me broxando de uma certa forma. Outra coisa é a qualidade das cartas. Isso pra gente que começou a usar proxy até nem é um problema, né? Porque nossas cartas são basicamente papel na frente de carta velha, né? Uhum. Carta book. Mas a qualidade das cartas de hoje em dia, que eu me lembro que eu e você, né, a gente comprou aquele booster box de War of the Spark. Cara, as cartas, elas vinham dobradas, mano. Ah, Aquilo era tipo uma coisa muito broxante, que eu me lembro que foi nossa última compra disso. isso, exatamente. Foil dobrava muito, cara. Nossa, era muito insano. Dobrava muito. E era tipo assim, a gente tá falando dobrada, tipo, a gente nem tocava na carta, sabe? A gente tirava a carta do pacotinho, que eu quero acrescentar aqui, pacotinho é equivalente a jogo de azar, tá? Realmente é. Não, com certeza. Porque aquilo vicia pra caralho. Vicia pra caralho. Uhum.
E é muito caro e você vai sair perdendo, né, como jogos de azar. É, sim, com certeza, tipo, cara, nunca vale a pena comprar pacotinho, nunca, Aham. nunca. Mas, assim, realmente, a sensação de abrir um pacotinho é muito boa, não tem nem como discutir isso. Certo. É isso, cara, as cartas, assim, a qualidade do papelão caiu, tá ligado? Isso é uma coisa muito sad, porque, porra, cara, você não espera isso da companhia, entendeu? É, O exatamente. mínimo que eles têm que ter é um papelão bom, tá ligado? É. A base do jogo, né, cara? A base do jogo é eu poder usar a carta que eu comprei, entendeu? Que eu tenho. Então, cara, se eu não consigo nem usar ela direito porque ela dobra sozinha, Exatamente. É, e fica nas sleeve, a sleeve fica dobrada, tá isso ligado? é. É muito Puxa, esquisito. isso é horrível também porque o deck levanta, né? Tipo, o negócio assim, eu sei qual Sim, carta tá chegando. Cara, isso estraga o jogo de várias frontes diferentes. Isso é, é uma parada que, cara, é o mínimo se esperar de um bom jogo de carta. De um bom não, de um jogo de carta decente, sabe? Tipo, ser um jogo de carta, com você tem que certeza, ter o papelão funcionando, sabe? Senão aquilo não é uma carta, sabe? com É certeza. muito triste que essa qualidade Isso é diminuiu. outra coisa que impulsiona você a usar proxy, sabe? Uhum, Pelo menos eu pensava nisso, cara. Se a Wizards of the Coast não vai fazer um negócio bom, eu não vou dar dinheiro pra eles. é. E aí, eu basicamente só fazia proxy, por causa disso também, né? Esse é outro motivo. Mas eu gostaria de saber também você, Lucas, o que que você acha dessas coisas? Cara, eu acho que não só eu concordo com tudo que você falou, assim, completamente, são até pontos que a gente já debateu antes já, né, tipo, entre a gente, Uhum. e a gente acaba concordando muito nisso. Mas eu senti falta de um tópico importante no jogo, né, comentando sobre isso primeiro, que é o sistema de mana. Eu comentei mais cedo com você, eu até pensei que você ia Ah, falar isso, sim. cara, porque isso era um problema que você tinha muito, né, em Commander, cara. É bizarro como o sistema de mana acaba conseguindo falhar tanto de vez em quando, mesmo que tenha toda uma matemática por trás e todo mundo faça design de deck que, não, você vai ter o porcento das vezes e tal, você vai conseguir ter uma mão com tantas mana, entre tanta e tanta mana. Ainda vai ter aqueles jogos em que você só não joga. E por mais que isso seja uma coisa que aconteça em TCGs, né, tipo, em qualquer jogo de cartas isso aconteça, eu sinto que em Magic, por causa do sistema de mana, isso acaba sendo uma coisa que funciona mais do que deveria, entendeu? Que quer dizer que não funciona, né, que acontece mais que deveria. Que você só não joga. E isso que é o problema. Não é que você joga meio mal, não é que, putz, eu não tô comprando o que eu preciso pra situação certa. Não é isso. Eu não tô conseguindo jogar, eu não consigo fazer nada. Ou eu tô comprando só land, eu jogo no campo e é isso, tipo, acabou meu turno, Não parabéns. tem nada pra inventar. Ou eu não tenho, ou eu tenho bando de coisa pra invocar, maneiraça e tal, só que eu não tenho mana. Aí o que adianta? Eu só fico com a mão completamente parada, eu tenho que comprar uma carta no final do turno, no início do turno e descartar no final, acabou. É isso, sabe? Então, o meu problema com o jogo, eu acho que eles já tentaram muitas vezes circundar esse problema. Eles fizeram sistemas de mulligan que funcionam melhor e tal, mas eu acho que isso ainda é um problema muito relevante e que, infelizmente, é um problema do jogo. É porque é muito baseado em sorte, né, cara? Exatamente, isso só cria mais sorte no jogo que necessita de sorte por princípio, né? TCG precisa de sorte, sabe? Tipo, e você tentar fazer um balanço maior em cima disso é complicado. É porque se você pegar aqueles jogos tipo Hearthstone tem um mana system que é melhor, né? Que tipo, Exato, é fixo, assim. você só tem como melhorar com alguns decks você tem mais cristais, só que o jogo em si é tipo assim, cada um sempre vai ter cristal, um cristal por turno a mais pra usar. Então, tipo assim, é um sistema de mana que é balanceado de uma certa forma. Exatamente, é. E eu acho que com o tempo acaba ficando muito difícil balancear cartas em cima do sistema de mana, justamente porque dá pra ter um diferencial muito grande se você comprar cartas que conseguem ramp muito rápido, entendeu? É, Isso acaba sendo um desbalanceamento também, de certa forma, que não é muito grande, eu é não mais quero feito. também nitpick, né? Só que é uma coisa que eu acho que acumula e que é um problema da base do jogo que hoje em dia não tem mais como mudar. Eu até já cogitei ideias que eu, pelo menos, acho interessante de mexer, de você ter um deck só pra land, entendeu? E aí você pode, por turno, decidir qual você compra. A gente até conversou sobre isso já há muito tempo. Mas são coisas que não tem como implementar no jogo hoje em dia. É É. impossível, sabe? Tudo foi feito em volta do sistema de mana como é hoje em dia. É a base do jogo. Então eu sinto que isso pra mim é um problema, sabe? Tipo, é uma coisa. É um lado negativo do jogo, sabe? Infelizmente. Mas eu acho que o que você falou, especialmente. Não, com certeza. Com certeza. Deixa eu só fazer uma adendo aqui que, Claro, tipo, claro. realmente, eu concordo com você. Eu acho que é sim a pior parte. Eu não comentei nisso, não sei porquê, mas é realmente Acontece. fugiu da minha mente. Mas eu acho que é a pior parte do jogo. Realmente estraga, né? A pior coisa que você pode fazer num jogo de Magic é não poder jogar. Assim, falando dos aspectos de gameplay mesmo, né? Porque o que você falou, assim, o negócio da carta que você falou é muito isso. Inclusive, uma das coisas que são maiores pontos positivos, né? Fazendo já essa transição, é de que, cara, a arte do jogo é muito maneira, mas aí começa a comprometer um pouco quando você coloca cartas no jogo, pelo menos para mim isso, que você tira essa imersão que eu falei do início do áudio, assim, no início do podcast, cara, o que eu tô falando é como eu adoro
adoro essa imersão do Magic, foi o que me encantou inicialmente e que me encanta até hoje, de certa forma. Mas aí você começa a introduzir cartas que não tem nada a ver com o universo de Magic, com artes completamente extras, assim, me incomoda muito, porque, pra quem não sabe, inicialmente o problema pra mim foi esse, né? Em 2019, com uma promoção do filme de Godzilla, O Rei dos Monstros, eu acho que esse é o título, né? Eles tiveram Acho que sim. uma carta promocional que era a arte do Godzilla, que era basicamente uma carta que já tinha no jogo. Basicamente não, era a carta que já tinha no jogo. Só que eles mudaram a arte e o texto para refletir o Godzilla. Ela ainda funcionava da mesma maneira que sempre, sabe? Se qualquer carta fizesse referência àquela, ainda era a carta original, não era referindo ao Godzilla, sabe? Só que para mim isso já atrapalha um pouco na imersão. Mas eu falei, beleza, um move aí pra ter uma promoçãozinha, pra ter uma grana e tal. Tranquilo, entendeu? Tipo, não me incomodei tanto. Eu consegui meio que olhar pro lado. Mas, cara, aí aconteceu uma parada, né? Ano passado. Você quer comentar? Acho que vai comentar melhor, que você sabe o nome dos personagens também, né? Eu posso comentar, né, que são as cartas de The Walking Dead, né? E The Walking Dead, né, pra quem não sabe, é aquela série de zumbi da... Esqueci. HBO? Não sei. Não é da HBO, é de Ah, outro eu não sei. lugar. É ABC, não sei. Bom, de qualquer forma. Todo mundo conhece The Walking Dead, é impossível. The Walking Dead é muito famoso. Cara, Magic decidiu fazer umas 5 cartas, se eu não me engano, que são baseadas nos personagens de The Walking Dead. Porém, o que me pega nisso tudo, dessas cartas, é como que elas são muito fora do mundo de Magic. Porque as cartas de The Walking Dead, elas são literalmente, basicamente, retrato dos atores da série, só que um pouco cartoonizados, assim, e Uhum. tacados na carta, entendeu? E elas são, tipo, completamente fora do universo, né? Como eu falei. Você tem se eu não me engano, você tem a carta do Rick, que é o personagem principal. Você tem a carta do Negan, que é o vilão principal. Da Michonne, que é uma personagem que é amante do Rick, se eu não me engano. O Daryl, que é o fan favorite aí de todo mundo. E o Glenn. As cartas, assim, elas são meio balanceadas. Eu não acho que nenhuma é muito ruim, nem muito boa. Eu acho que elas são bem cartas bem decentes, assim, em geral. Só que eu realmente achei muito feio, tipo, eles não, sei lá, eles faziam um negócio assim tão fora do padrão, né? Eu acho que se eles tivessem, pelo menos, na minha opinião, seria muito melhor se eles tivessem feito assim. Por exemplo, o Negan, que é o vilão principal, ele usa um taco de beisebol com uma corrente em volta. E ele tem uma jaqueta de couro, assim. Ele parece um motoqueiro que usa um taco de beisebol. Em vez deles literalmente terem, tipo, pegarem o ator, a foto do ator e basicamente cartoonizarem e jogarem ali, eles podiam fazer um personagem, tipo, chamado, tipo, Negan, o guerreiro. E aí faz um cara, tipo, pega a cara do ator, só que, tipo, bota no modelo de um guerreiro que usa, tipo, um taco de beisebol, só que, tipo, não usa um taco de beisebol, usa, tipo, um porrete, tá ligado? Uhum. E aí faz um guerreiro, tipo, meio que medieval e tal, com a cara do ator, usando um taco, só que na temática de Magic, entendeu? Pra ficar um negócio, tipo, bonito, na minha opinião, ficaria bem mais legal. Só que em vez disso, não, fizeram com os atores. Eu acho que ficou muito feio, assim, em geral. Não, eu concordo completamente. É exatamente essa ideia, cara. Eu acho que tira essa imersão. Eu acho que completamente forte, mas estraga muito do que faz o jogo ser especial. E eu acho que pelo fato de que isso é claramente, né, uma estratégia deles monetária, isso pra mim mostra muito um ar deles de, cara, a gente quer dinheiro, sabe? A gente liga mais pro dinheiro É. que pelo aspecto de imersão do jogo mesmo que eu cito, assim, que Cara, eu acho que você até podia falar do Oco. cara, eu ia falar isso. Nossa, eu tava pensando exatamente isso, mano. Eu até separei aqui a carta. Eu pesquisei enquanto você tava falando. Porque, cara, é isso, né? Tipo, no final das contas, as críticas que a gente tem do jogo, em relação, pelo menos ao que eu falei do Godzilla e que o Rodrigo falou do Walking Dead, são muitas questões, tipo, monetárias, né? São questões de, tipo, cara, a gente tá querendo dinheiro e a gente vai fazer um movimento, assim, meio promocional. Só que tem, pra mim, o ápice, assim, pelo menos da época que a gente conheceu mais, que a gente tava mais ligado ainda no universo, né? E na situação de Magic, foi com o Oco. Em português, o título dele é Oco, Ladrão de Coroas. E essa é uma carta que, cara, eu acho imperdoável a existência dela. Eu não acredito que eles conseguiram lançar essa carta, cara. É uma carta que eu nem vou entrar em detalhes também, a gente tá ficando até um pouco sem tempo aqui, mas é uma carta extremamente balanceada. Tipo, extremamente balanceada, nem se fala. Eu não acredito que, fazendo o mínimo de playtest, eles podiam ter lançado essa carta pra valer. Tipo, em pacotinho, imprimir essa carta, entendeu? E, cara, eu acho, assim, inaceitável, sério. Eu acho uma parada que eu não consigo olhar como é que você tem um jogo com que
25 anos na época já de desenvolvimento, não sei, uma parada assim, longa pra cacete. O jogo teve muito tempo pra poder criar uma fanbase, criar um time de desenvolvimento, de balanceamento, criar pessoas pra playtest, né, um time de playtest que consegue lançar uma coisa dessa, entendeu? E isso pra mim é tipo, cara, eu já tava muito feliz na época eu tava usando proxy, mas se eu tivesse ainda, e eu juro, se eu tivesse ainda usando, pagando Wizard of the Coast, no momento que eles lançassem isso, cara, eu nunca mais ia dar um centavo pra eles, com certeza. Porque, tipo assim, com certeza a Wizard of the Coast não é retardada. Uhum. Eles não são bobos. Óbvio que não. Eles fizeram isso pra ganhar dinheiro, porque eles lançaram uma carta completamente balanceada. E aí, o que isso gera? Todo mundo vai querer ter essa carta, né? As pessoas que jogam o jogo pra ganhar, os metagamers, pessoas que vão pra torneios, todo mundo vai querer ter essa carta. Então todo mundo vai comprar 1 milhão de pacotinhos pra ganhar essa Exatamente, mas carta. até uma coisa adicional, né? Porque essa carta é a maior raridade possível que uma carta pode ter, que é mística. Então, Sim. é exatamente o que você tá falando, entendeu? Só pra acrescentar. É uma carta rara. A não ser que você vá comprar ela single, que é você comprando de uma loja de segunda mão de Magic, tem várias. Que mesmo assim, se você for comprar ela numa loja, ela vai custar tipo R$ 200. É basicamente o mesmo preço de você comprar 10 pacotinhos, sei lá. Então, tipo assim, é isso. A Wizard basicamente lança essa carta. Todo mundo que joga torneio, compra 80 mil pacotinhos pra ganhar essa carta. Eles ganham dinheiro pra caralho. Aí depois de uns 2, 3 meses, eles banem essa carta. Então, tipo, essa carta agora é banida. Uhum. Mas assim, durante esses 2, 3 meses que o negócio tava valendo, todo mundo tava comprando essa porra, tipo, e gastando maior dinheiro, e a Wizard lucrando, entendeu? Isso, né? Isso é uma coisa muito feia, cara, de você ver num jogo. Sim. Eu entendo essa parada de que você querer vender e tal, mas eu acho que você tem que manter uma ética no jogo, entendeu, cara? Sim, sim. Porra, você tá fudendo seus jogadores, você tá fudendo o seu jogo, você tá deixando o negócio feio, né? E broxando muitas pessoas de jogar. Exatamente isso, cara. Eu acho que muito de Magic é um jogo que, cara, marcou muita gente, é um jogo muito, muito maneiro, assim, pelo princípio, como ele se baseia ser, mas com o tempo a gente só tem visto ele ser lidado pior e pior, Tem decaído e muito. sendo cada vez mais ganancioso. E eu acho que, no final das contas, eu acho que isso é uma boa forma de terminar. É meio triste, né? Mas eu acho que é uma forma de terminar, cara, que É, eu acho que o jogo decaiu muito, assim, pela minha experiência, com o tempo relativamente curto que eu tive com o jogo, né, comparado à vida útil dele que ele teve, pô, minúsculo, né? com Mas, cara, certeza. é uma coisa, assim, que é muito triste de ver, cara. E eu até gosto, assim, de já fazer uma promoçãozinha, mas, cara, eu tenho jogado muito como jogo de carta. Eu acho que você tem parado, assim, de jogar um pouco, né? O jogo de carta, acho pra você, desde Magic, que você não tem jogado muito, eu acho. Eu acho que no máximo você tentou outro jogo da Wizard of the Coast, né? Mas, Depois de Magic, eu não testei nada, na verdade. Eu tava procurando alguns jogos de carta que tinham single player. Eu tava pensando, eu tava querendo jogar porque eu gosto dos modos de aventura de Hearthstone, pra quem conhece, que você consegue jogar single player. Eu acho muito divertido e eu queria encontrar um jogo ah, parecido. então, posso até te falar isso agora também, que eu acho que eu nem comentei isso antes, porque você também não falou isso antes, mas, cara, o jogo que eu quero promover aqui é o que muita gente, se já é fascinado por jogos de carta e não se importa de jogar jogo de carta online sem ter a carta na mão, o que eu sinto falta muito, mas É, não é o que eu acho essencial, é sim, Legends of Runeterra, que é o jogo da Riot, né, desenvolvedora de LoL, acho que todo mundo já ouviu falar em LoL, acho que não é segredo pra ninguém. uhum, League of Legends, né? E, cara, é um jogo que, pra mim, é tipo o ápice de como alguém consegue fazer um jogo sem ter nenhuma visão monetária. Tipo, eles conseguem fazer um jogo full, assim, feito para as pessoas conseguirem ter acesso a todas as cartas que elas podem ter com o tempo de jogo. E não é um tempo de jogo bizarro, é um tempo de jogo justo. Você não consegue comprar pacotinho, tipo, você não consegue jogar aquilo como jogo de azar. Você compra wild cards, que são as cartas que você troca por carta de verdade, sabe? Pra usar no jogo. Um jogo que eu não vou detalhar, né? Óbvio, eu já falei que eu não tenho muito tempo, mas é um jogo que, cara, eu recomendo pra todo mundo que tem interesse em jogar jogo de carta. Não consigo recomendar o suficiente. E, Rodrigo, falando nesse ponto, tem um modo que eles lançaram há não muito tempo atrás, chamado Lab of Legends, que é um modo single player que eu tenho jogado muito, muito. Que é exatamente cópia, assim, de Hearthstone, desse modo de aventura. Porque, pelo menos que eu ouvi falar, porque eu nunca entrei em Hearthstone. Mas, cara, é um jogo que todo mundo tem gostado. E eu não falo isso por mim, sabe? Eu falo realmente, todo mundo tem gostado de League of Legends. Eu recomendo muito você jogar. E todo mundo, né, de novo, porque é muito, muito divertido. E você realmente sente que você sabe, você é respeitado como um jogador, sabe? Cara, eu vou dar uma olhada nesse modo, com certeza. Eu tenho que dar uma olhada em Legends of Runeterra em geral. Você já tá me falando isso aí há muito tempo. Eu Ah, sim. peço desculpas que eu até agora não entrei. Não, É porque relaxa. realmente essa vibe de jogo de carta, ela morreu muito assim com Magic pra mim. A última vez que a gente jogou foi
foi em 2019, se eu não me engano. Sim, sim. Mas desde então eu realmente não tenho muita vontade de jogar um jogo de carta, mas sim, eu tava afim, pelo menos há um tempo atrás, de jogar um jogo de carta single player, então eu vou dar uma olhada, com certeza, nesse Legends of Runeterra. Tá tranquilo, cara, no seu tempo. Mas, pô, falando em tempo, eu acho que deu o nosso tempo já, né, cara? Mas, pô, foi muito, muito foda, tá, cara? Eu gostei Sim, eu muito. adoro falar dessas E sim, deu pra paradas. reviver muito, cara. Realmente, cara, falar de Magic, mano, é muito terapêutico. Exatamente. São tempos diferentes, né, cara? São tempos que eu sinto muita falta de ver gente, né? Nunca mais sair de casa. É uma É, época bem, bem divertida. 1 ano e meio sem sair de casa, É, basicamente, cara, né? nossa. Eu e você, que a gente tá seguindo a quarentena direitinho. Como todo mundo deveria, né, galera? É, Sim. é o que todo mundo deveria, realmente. Então, tipo assim, a gente já tá querendo, né, ver, fazer qualquer coisa, né? Mas saudade dessas socializações, todo mundo vir aqui pra minha casa, a gente ficar 8 horas jogando um mesão, é saudade dessas paradas. Tem muita coisa boa nisso. Mas é isso então, cara. Valeu então. Galera, então foi esse nosso segundo episódio de Devscast. Tente encontrar um editor, né, pra trabalhar e ajudar a gente com isso. A gente vai conseguir lançar os episódios possivelmente mais rápido. Então vocês não vão ter que esperar tanto para um novo episódio. E é isso, cara. A gente espera que vocês tenham gostado. O próximo episódio, o Pedro vai estar com a gente. Ele infelizmente não pôde hoje. É isso, amigos. Até a próxima. Isso aí. Até a próxima.